começar a gravar aqui. Então, muito bem. Vamos começar aí hoje. Eu já venho anunciando aí para os alunos, Marcos, né, a sua vinda aqui. Já faz umas 2 semanas aí, praticamente 3 semanas, né? Quando a gente começou as aulas, a gente já tinha programado, né, essa aula magna. Então, eu já vim anunciando a sua presença hoje com a gente aqui. Então, agradecer desde já, né, a sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite, né, dessa aula aqui com os nossos alunos ingressantes do mestrado e demais convidados também, os alunos que já estão, né, com o mestrado em andamento, e os professores aqui também que a gente convidou, tá? Bom, o Marcos Vinícius de Carvalho, né, ele já também tenho comentado com vocês, ele trabalha na CVM, né, ele é graduado pela FECAP, Álvares Penteado, em Ciências Contábeis, tem uma graduação em Direito também, né, Marcos? E atualmente ele é o coordenador do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, né, pela CVM, e é representante da CVM no Conselho da COAF, né? E aí o tema que a gente tem conversado nas últimas semanas, né, desde quando a gente teve o primeiro contato com o Marcos, é essa especialização dele, né, sobre compliance, e que é temas de pesquisa, né, dos nossos 2 mestrados, né, tanto no mestrado em Ciências Contábeis, quanto no nosso mestrado em Administração, que a gente... o mestrado de Contábeis é mais antigo, né, ele tem desde 99, tem uns 20 anos, né, e os professores que pesquisam já nesse tema, já a longa data, né, como o professor Ivan, por exemplo. E o mestrado, mais recentemente, mestrado de Administração, até porque é um curso também mais recente para nós, na FECAP, desde 2011, e a gente tem uma linha nova agora de pesquisa do mestrado, com os professores aqui, né, pesquisa na área de governança, né, e estratégia. E aí, então, o tema de compliance que o Marcos vai abordar com hoje é totalmente aderente para as nossas pesquisas, né, então ele vai trazer a visão, né, que ele, dentro da CVM, tem sobre o assunto, né, a consulta que ele recebe das empresas, né, os casos que ele recebe, que ele se depara lá, que se debruça, né. Então, Marcos, vou deixar com você que fica à vontade. A gente vai combinar uma dinâmica aqui, pessoal. Vou manter, né, o microfone de vocês desligados, né, para evitar os ruídos agora, né, da noite, gatos, cachorros, pratos, né. E aí, então, eu no final da apresentação aqui, talvez o Marcos vá me chamando também, mas ao final eu abro para perguntas. Mas se vocês quiserem adicionar, né, na hora de ter uma pergunta, já faz pelo chat aqui, né? A Amanda também está aqui, vai nos auxiliar, né? E eu vou fazer então essa mediação aqui junto com o Marcos, tá bom? Eu estou vendo que todos vocês já estão colocando o nome, o número de matrícula, né? Então quem for chegando também faça o mesmo, por favor, para facilitar o controle depois nosso. Marcos, pode começar então, Marcos. Joia. Boa noite. Vocês me escutam? Tá tudo ok com o áudio, Alexandre? Sim, perfeito. Ok. Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, quero agradecer aqui a FECAP, o Alexandre, pelo privilégio de estar aqui com vocês, podendo colaborar, independentemente da aula ser magna ou não, poder colaborar aí com a trilha educacional de vocês aí no âmbito do mestrado, né? E para mim é uma grande alegria, assim, que eu não consigo mensurar, né? Eu imagino, sem querer entregar a minha idade, comecei a graduação em contábeis em 1990, ainda com cabelo, e imaginar que eu estou aqui agora, ainda que de forma digital, né? Nessa posição, é um grande orgulho para mim. Muito obrigado mesmo, tá? Queria também falar que a gente está passando por um momento de exceção, né? Eu espero que todos estejam bem e vamos acreditar que tão logo seja possível, a vacina vai estar aí e que a gente possa caminhar à frente, né? Bom, também vou fazer um disclaimer aqui muito rápido, onde, embora eu estou aqui enquanto Marcos, pessoa natural, né, meu CPF, não é demais falar que eu não estou aqui representando nenhuma das instituições às quais eu estou vinculado e as minhas opiniões aqui de forma alguma vão vincular a CVM ou o COAF, tá? Bom, qual que é a nossa ideia aqui, né? Conforme eu já conversei com o Alexandre, não estou com a pretensão de ensinar ninguém. Eu acho que a ideia aqui é poder compartilhar num ambiente informal com vocês alguns dos pontos que eu considero mais relevantes dessa temática de melhores práticas de compliance, né? Considerando as situações e o que eu
estou vendo ao longo de todo esse período aí na minha atividade profissional e também diversos estudos de ordem acadêmica, né? Então, o primeiro ponto que eu queria começar a tocar com vocês é que, se a gente imaginar os grandes escândalos corporativos que a gente tem em ciência, alguns que a gente nem imagina, né? Existem muitos estudos que estão dizendo que a gente pode classificar isso em 4 ramificações diferentes, né? 4 frentes diferentes. Você tem uma falha na governança de risco, né? Ou seja, você efetivamente não está dando a devida transparência, né, nos riscos assumidos, não só os riscos regulatórios, mas o risco no sentido amplo da palavra, né? Você ter uma questão relacionada a conflito de interesse, principalmente quando fala-se de remuneração, né? Uma terceira coisa também que eu acho importante destacar, todo aquele ponto relacionado a você não ter uma composição de qualidade dos membros do conselho de administração, né? Você não tem controles adequados e quando você não tem efetivamente uma atuação direta dos acionistas, né? Quando você está relacionando isso daí com uma falha de controle interno propriamente dita, né? Bom, eu não estou querendo aqui passar uma lista para vocês dos grandes escândalos corporativos que a gente tem ciência, eu não vou nem mencionar aqui os recentes no Brasil, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso daí não é um privilégio tupiniquim, né? Para o bem ou para o mal, todas as grandes jurisdições, de uma forma ou de outra, têm no seu histórico um grande ponto relacionado a, puxa, aqui eu falhei em termos de governança corporativa, aqui eu tenho um escândalo corporativo, né? Então a gente se lembra do Banco da Rainha, o Barings, né? Por causa daquela operação a descoberta com derivativos lá em Singapura. Aquele caso clássico, 2001, relacionando a Enron e a empresa de auditoria Arthur Andersen, que não existe mais, né? E também em 2002, a mesma Arthur Andersen, de uma forma também ou de outra, vinculada com a WorldCom, né? Temos o escândalo da Parmalat, o escândalo da Siemens em 2006, Lehman Brothers, né, em 2008, também em 2008, a pirâmide lá do Madoff, e aí vai. Eu acho que, recentemente, a gente pode pensar em termos de relevância, né, a crise do subprime, né, que alguns indicam que foi da ordem de 11, 12 trilhões de dólares, eu disse T de tatu, trilhões de dólares mesmo, uma quantia imensurável, né, inimaginável, né, que teve como gênesis lá nos Estados Unidos, né, e acabou gerando um efeito dominó no mundo todo, de forma que contaminou o sistema financeiro, né. Eu acho que tudo isso que eu falei não é uma lista exaustiva, né, mas é apenas para colocar uma trilha que a gente observa várias respostas do Estado no sentido de dizer precisa estabelecer limites, né? Se a gente imaginar quando começou o compliance, a gente não estou aqui afirmando que começou após a crise da Bolsa de Nova York, em 1929, o crash que teve lá, mas com certeza um grande marco foi a criação da Securities and Exchange Commission, né, em 1933, pelo então presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos, e com certeza, se não foi um ato pioneiro, sem dúvida, o grande marco que estabelece a necessidade da empresa estar olhando para determinadas regras, procedimentos e controles, atendendo assim um marco regulatório, né? Aí a gente tem, mais recentemente, também não querendo esgotar o assunto, né, os pontos relacionados à FCPA, lá nos Estados Unidos, de 77, que fala do suborno transnacional, a própria convenção da OCDE, que seguiu isso daí, e o Brasil, né, precisou aderir a isso, criando um artigo específico no Código Penal, tratando não só de corrupção, que já existia, mas inserindo a temática do suborno transnacional, né? Aí você tem o surgimento do COSO, né, que sem dúvida nenhuma é um paradigma para a auditoria interna, a criação do GAFI, um organismo internacional que dita as melhores práticas, né, contra a lavagem de dinheiro, a gente vai falar um pouco mais para frente, a Convenção Anticorrupção da OCDE, por que também não falar da SOX, né, Sarbanes-Oxley, a Dodd-Frank, e os próprios princípios da OCDE de governança corporativa. Aqui no Brasil, a gente também pode mencionar a própria criação do IBGC, né, e sem prejuízo disso, acho que os grandes marcos legais, a Lei 7492, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, a Lei de Lavagem 9613 e a Lei Anticorrupção 12846, né? Mas, então a gente observa que o grande fenômeno da governança corporativa que surge
com uma intensidade mais robusta, né, é aquele momento em que você começa a relacionar o modo como as empresas vão ser geridas, como as decisões vão ser tomadas, né? É uma separação não teórica, mas real do que é controle e o que é governança propriamente dita, né? A gente pode observar que ter muito mais focado nas companhias abertas, as empresas que são que têm ações, títulos listados na bolsa, mas isso daí acabou tendo um escopo muito maior e hoje, sem dúvida, a governança corporativa é um tema que qualquer empresa que quer ser levada a sério tem que seguir minimamente seus preceitos, né? É um sistema que rege basicamente como que os entes internos, né, em termos de execução do que precisa ser feito, aqueles que estão relacionados na governança propriamente dita, como é que eles vão se relacionar com o público interno, e a gente fala público interno não apenas os acionistas, mas também os stakeholders, conselho de administração, e aí vai o público externo, né? Vamos imaginar que eu posso estar submetido a um ou alguns reguladores, né, dependendo do setor econômico que eu atuo, como também a gente não pode descartar, não por maldade, mas devido a uma série de fatores que aqui não vem ao caso, você pode estar direto ou indiretamente vinculado a uma operação que acaba sendo objeto de uma operação policial, Ministério Público. Então, como é que eu vou me relacionar com isso, né? Isso é uma das perguntas que a resposta vai estar justamente na boa governança corporativa, e eu digo para vocês, não existe governança corporativa sem existência de uma função de compliance independente. E por que a gente chama função? Porque não necessariamente eu vou organizar uma área de compliance, né? Eu posso, no meu organograma, estar definindo diversas áreas para conduzir diversos pontos, e por isso que a gente não pode imaginar que o compliance está limitado a um departamento, né? Ainda falando da Sarbanes-Oxley, né? Ela regulamenta de uma forma muito mais robusta aquilo que a gente pode chamar da responsabilidade corporativa, né? Começa a estabelecer algumas consequências para os gestores em termos de má gestão dos negócios, né? Estabelece um monte de obrigações relacionadas à implementação dos controles internos, né? Por exemplo, a gente está falando da prevenção do crime de colarinho branco, fraudes corporativas, mesmo crimes envolvendo manipulação de ordem contábil, até mesmo um processo de facilitação para lavagem de dinheiro ou mesmo suborno transnacional, né? A Dodd-Frank, como eu falei, surge um pouco mais para frente, a reação da crise do subprime em 2008, e ela obriga, basicamente, as grandes corporações, principalmente as financeiras, tá, a realizar estudos, relatórios e testes para você dar com isso uma maior estabilidade, uma maior segurança, uma maior transparência para os investidores tomarem as suas decisões sobre comprar, vender ou manter algum ativo em sua carteira, né? Uma coisa muito importante também é que ele estabeleceu um marco que se chama whistleblower, né? Que é aquela pessoa, e em bom português, né? A gente fala naquela gíria X9, o dedo duro, mas não. É aquela pessoa que voluntariamente faz uma denúncia para as autoridades competentes e, caso aquela denúncia efetivamente agregue valor, ela pode inclusive ser recompensada com o numerário mantido seu sigilo. A gente pode observar que são diversas ocasiões que a SEC está remunerando pessoas que conseguiram contribuir com investigações no âmbito desse whistleblower, tá? Bom, aqui no Brasil isso daí ainda não passa de alguns projetos de lei que caducaram, existe uma frente legislativa que está pensando nisso, como também a corrupção privada, né? Mas, enfim, como eu estou muito mais focado, né, no meu mundo profissional com o mercado financeiro de capitais, eu acho que um marco muito importante para as instituições financeiras é a resolução do Conselho Monetário Nacional 2554 de 2001, onde é a primeira vez que é colocado de maneira explícita a necessidade da instituição implementar efetivamente a figura dos controles internos, né? Então, a partir daí, muita coisa aconteceu desde então. Então, a gente pode observar, não só em termos de controles internos, mas novas regulamentações do Conselho Monetário Nacional, que oficializa aquilo que já existia na prática, que é a figura do compliance, que é 4595, e até mesmo da auditoria interna nas instituições financeiras, a 4588. Tá? Nesse intervalo também surge o COSO, né, que é um paradigma para efeitos de controle interno, é um grande provedor de parâmetros pelos quais a auditoria interna realmente bebe na fonte sem dó. E o que a gente tem que pensar, então, como compliance, gente? Eu estou dando toda essa volta aqui
Só para situar vocês historicamente do contexto, né? Isso daí não surgiu do nada, né? Basicamente são respostas a uma série de crises corporativas, né? Dificilmente o Estado consegue antecipar, né, uma reação regulatória, né? Pensando naquele filme do Tom Cruise, né, Minority Report, né, onde você tem uma máquina lá mágica, então antes da pessoa cometer o crime eu vou lá e pego a pessoa, né? Infelizmente essa tecnologia ainda não está disponível, nem acredito que vai estar disponível, né? Mas é isso daí, né? Primeiro você tem o fato econômico como regra, né? E depois o direito tenta alcançar esse fato econômico. Então, o que acontece? O que é o compliance, na verdade, né? Do inglês, o verbo to comply, estar em conformidade com todas as regras legais e regulamentares que eu estou sujeito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: não basta eu saber tudo sobre compliance se eu não compreendo o detalhe operacional da atuação da empresa pela qual eu vou prestar serviços, né? Então, se eu, por exemplo, vou trabalhar numa corretora de câmbio, o simples fato de eu ter conhecimento das melhores práticas de compliance não é garantia que eu vou conseguir executar um bom trabalho, porque é necessário, é fundamental que eu compreenda a identidade digital daquela empresa naquele segmento econômico, né? Uma analogia que eu costumo fazer é comparar o compliance a uma bacia hidrográfica, né? Então, na verdade, você não tem um compliance propriamente dito, você tem frentes de compliance de acordo com a atividade econômica que você está vinculado, né? Então, vamos novamente pegar aqui uma instituição financeira. Eu estou falando da minha obrigação de atuar na prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tem a obrigação de atuar na anticorrupção, mas a instituição tem que ser insana de não estar fazendo isso, tem o compliance tributário e aí vai, né? Então vamos imaginar que cada um desses temas de compliance que eu falei é um afluente de um rio, né? E todos esses afluentes desaguam nesse rio principal, esses afluentes que eu chamo frentes de compliance, e esse rio principal é o que nós chamamos do rio da conformidade. E o que acontece nesse rio da conformidade? Ele vai desaguar naquilo que eu chamo de mar da integridade. Então, vamos pensar o seguinte: a conformidade é absolutamente tudo aquilo que eu tenho que atender em termos de normas legais e regulamentares. E se nós imaginarmos efetivamente que a integridade é um passo a ser seguido, eu vou enxergar a integridade como uma ação voluntária onde eu vou além do que pede a norma legal e regulamentar. Eu estou falando de uma ação voluntária onde efetivamente eu vou estabelecer controles espontâneos, além daquilo que a norma estabelece, onde eu vou estabelecer, então, o meu selo daquilo que eu acredito que é ético no mundo dos negócios. Efetivamente, é a minha impressão digital sobre aquilo que eu considero que é ético. E para que eu faça todo o gerenciamento do risco do compliance, eu tenho que estar efetivamente observando que eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. Não basta efetivamente eu acreditar que eu vou ter apenas advogados, e eu falo com autoridade de quem também é graduado em Direito, mas só as ciências jurídicas não vão ser suficientes para fazer a gestão disso, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter convicção que nós não conseguimos definitivamente fazer o gerenciamento de todas as variáveis de risco, externas e internas, com lápis e papel. Eu preciso parametrizar diversos sistemas de acordo com o meu apetite de risco institucional. O apetite de risco não é no risco de eu incorrer em alguma irregularidade, mas o apetite de risco é até onde que eu quero assumir o risco de realizar determinada operação daquele jeito, com aquela contraparte, e aí vai uma série de detalhes que a gente precisa observar em relação a isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Nós precisamos enxergar a necessidade do compliance como uma equipe multidisciplinar que vai estar relacionando não apenas as ciências jurídicas, a administração de empresas, próprias ciências contábeis, sem dúvida nenhuma, e pessoas com amplo conhecimento de TI, machine learning, naquilo que couber na parametrização dos sistemas de monitoramento, até mesmo data analytics. E existem empresas, acreditem, que estão antecipando tendências, colocando psicólogos para imaginar como que determinado assunto vai ser aderido em alguns momentos futuros. Isso daí, inclusive, é um ponto muito importante. Então, o que acontece? Você tem que ter uma política que vai abarcar todos esses afluentes que eu chamei, né, os rios de compliance, temas específicos de compliance, estabelecer uma política institucional.
daquilo que eu falei que é integridade. Isso daí é o que eu considero ético. Então, eu preciso estabelecer diretrizes e, em cima dessas diretrizes, eu vou fazendo a customização de cada braço de compliance que precisa ser atendido. Novamente, alguns em caráter compulsório, outros que eu vou estar observando em caráter voluntário, né? Então, cada realidade vai ter uma customização própria, né? O que atende, por exemplo, a indústria financeira não necessariamente vai atender uma indústria farmacêutica, e assim sucessivamente. Eu também falei do COSO e quero registrar também o próprio ISO, International Organization of Standardization, né? Onde você tem o ISO 31000, que é outra fonte muito importante que a gente precisa mensurar. Então, quando a gente fala do gerenciamento de riscos, a gente tem que observar que isso pode ser derivado, simplificando aqui uma conversa que pode demorar semanas, não são nem dias, tá? O risco pode ser derivado em 3 pontos, né? A ameaça, a vulnerabilidade e o respectivo impacto, dano, né? De uma maneira muito simples, né? A ameaça é tudo aquilo que está fora da minha organização. A vulnerabilidade é qual é o ponto fraco que aquela ameaça pode explorar para justamente interagir comigo, né? Então vamos pensar no exemplo muito trivial, né? A ameaça é o ladrão e vai tentar identificar na sua residência alguma vulnerabilidade, numa janela que está aberta, uma porta que a gente esqueceu de fechar. Então a gente tem que verificar justamente que quando tem o encontro da ameaça e da vulnerabilidade, eu vou ter o impacto. E aí a gente tem que verificar não só a extensão do impacto, como a extensão da probabilidade. E justamente em cima disso, você vai ter algumas tomadas de decisões gerenciais. Eu posso ter uma probabilidade baixa, com impacto alto, e vice-versa. E por meio disso, você vai justamente classificando os seus riscos entre baixo, médio e alto, minimamente, mas nada impede que você tenha diversos níveis de risco, né? Esse mapeamento tem que envolver seus clientes, seus fornecedores, seus funcionários, seus prepostos, prestadores de serviços, uma série de peculiaridades envolvendo o segmento econômico que você está atuando, seus principais concorrentes. E quando você fala também do mapeamento, temos que olhar o detalhe do ambiente regulatório, quais são os produtos e serviços prestados, meus canais de distribuição, ambiente de negociação e, principalmente, aquilo que nós chamamos de infraestrutura críticas, né? Processos e sistemas críticos. A gente tem que pensar num plano de continuidade de negócios, mais do que nunca a gente tem que pensar em uma série de ações não apenas, mas principalmente por conta da LGPD que está entrando aí. Então, o que é a função de compliance? Depois disso tudo que eu falei. É o ato ou efeito pelo qual você vai conseguir gerenciar esses riscos e tentar mitigá-los, né? São 4 verbos mágicos, né? Eu faço todo esse processo visando identificar, visando analisar, visando compreender e visando mitigar os riscos. E por que o verbo mitigar, né? Quem trabalha com seguros compreende bem isso daí. Não existe risco zero, de forma alguma. A partir do momento que a gente nasce, nós já estamos expostos a uma série de riscos. O que nós precisamos ter em mente é ter a capacidade de fazer controle e monitoramento disso daí, por elementos mitigadores, que são os controles internos, demais regras e procedimentos, e mostrar que no limite das suas atribuições, você conseguiu tudo o que podia ser feito no sentido daquele risco não se materializar. Evidente, muitas vezes, não são poucas, por razões alheias à sua vontade, aquele risco vai se materializar. Inclusive porque, não necessariamente, a empresa vai destinar o compliance né? Mas algumas instituições entendem que ele tem o poder de veto, outras instituições entendem que não tem o poder de veto. O que a gente tem que pensar em relação a isso? Com ou sem o poder de veto, cabe ao compliance evidenciar que ele deu a mensagem, né? Ele precisa deixar evidências concretas do que ele fez, como ele fez, e, acima de tudo, quem fez e quando fez. Por isso que a gente precisa ter um comprometimento da alta administração, não apenas dando independência para a função de compliance, mas, acima de tudo, se certificando que ele recebeu todos os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para que ele possa efetivamente conduzir o seu trabalho.
E mais do que isso, a gente não pode imaginar a figura do Chinese Wall interagindo com a função de compliance. Não existe, se a gente pensar no que é o compliance efetivamente, não existe e não pode existir, de maneira alguma, represamento de informação. Para que ele possa desempenhar adequadamente o monitoramento desses riscos, o gerenciamento desses riscos, eu obrigatoriamente tenho que ter livre e restrito acesso a qualquer informação da empresa, em qualquer área da empresa. São condições fundamentais para que ele possa conduzir esse trabalho. Quando eu estava falando, e repito aqui, né, que a gente aborda a função de compliance e não a área de compliance propriamente dita, eu vou fazer uma analogia com uma instituição financeira. Dependendo do tamanho de um banco, que está integrando um conglomerado financeiro, é muito comum, não é pouco comum, que eu tenha diversas áreas interagindo com isso de forma direta ou indireta, né? Eu tenho o diretor de compliance, no sentido estrito da palavra, eu tenho o diretor de controles internos, que vai estar fazendo esse gerenciamento de riscos e passando a informação para o diretor de compliance. Eu vou ter um diretor próprio para anticorrupção, um outro diretor próprio para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E também vou ter o Chief Risk Officer, que vai estar olhando o risco como um todo, não apenas no âmbito da conformidade, como também no âmbito prudencial, né? Sob a ótica do Banco Central, a gente não tem apenas pontos de conduta, mas nós temos também pontos de ordem prudencial. Isso é justamente para você evitar o risco de colocar em xeque o sistema financeiro como um todo, onde um problema na sua instituição que possa gerar algum risco de liquidez pode, teoricamente, afetar outras instituições e, com isso, o bom andamento do sistema financeiro. Então, como é que isso daí é estruturado, né? Nós não temos uma regra. Isso daí vai depender de acordo com a peculiaridade da empresa, com o seu porte, com a sua complexidade, né? Então, a gente não tem que imaginar que eu tenho que montar também uma superestrutura, fazer convênio com o FBI, com a FB, com o Mossad, até porque mesmo com esses convênios, não necessariamente você vai ter todas as respostas, né? Mas eu vou estar atuando no sentido de identificar como é que eu posso customizar essa função de compliance, considerando a estrutura da minha empresa e os riscos que eu tenho que gerenciar e mitigar. Então, um conceito que é muito utilizado, um dos que teve a vanguarda disso daí foi o Comitê de Basileia, relacionado ao universo lá do Bank of International Settlements, que seria o Banco Central dos bancos centrais, e há tempos que eles são um dos pioneiros, não foram eles que iniciaram, mas são um dos pioneiros que adotam esse modelo de 3 linhas de defesa e que acabou se tornando um paradigma quando se fala em compliance, né? Então, como é que a gente imagina, como é que funciona essas 3 linhas de defesa, que na verdade hoje são 4, e o próprio Comitê de Basileia já reconhece isso, né? A gente tem que enxergar que a primeira linha de defesa vai estar atuando efetivamente no gerenciamento operacional do risco, né? Ou seja, eles vão ter a propriedade e a responsabilidade direta sobre eles, né? Em outras palavras, eu estou falando da área que vai estar responsável pela entrega de produtos e serviços para aqueles clientes, tá? É o pessoal que está na linha de frente. Novamente, fazendo uma analogia com uma instituição financeira, eu estou falando aqui do pessoal que está no front office, do middle office e no back office. Tudo bem. Já na segunda linha de defesa, a gente está falando do gerenciamento do risco como um todo e o gerenciamento da conformidade, visando garantir que a primeira linha vá fazer o seu trabalho de maneira adequada. Tudo bem. Só que aí a gente não tem que pensar apenas como que aquele compliance pode estar dividido. Novamente, eu posso ter uma única área de compliance cuidando de todos esses gerenciamentos de risco, como eu posso ter uma área de gerenciamento de risco do lado da área de compliance. E aqui a gente não pode esquecer 2 áreas fundamentais que, sob meu ponto de vista, integram sim a linha de defesa e cada uma no limite das suas atribuições tem muito que gerar em termos de insumos, não só para a primeira linha de defesa que retroalimenta essas 2 áreas, como também gerar informações estratégicas para tomar de decisão, que é o jurídico e justamente a área contábil, falando uma controladoria responsável pelas demonstrações financeiras. E aí, dentro da controladoria, a gente fala muitas vezes, né, própria contabilidade no sentido estrito e toda a parte da tesouraria cuidando do fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa nada mais é do que efeito colateral, no melhor sentido da expressão, do que acontece na primeira linha de defesa. Já a terceira linha de defesa é a clássica atuação da auditoria interna, né?
que ela vai estar olhando a adequacidade do processo, vai estar verificando se todas aquelas regras, procedimentos e controles são adequados para mitigar esse risco, mas principalmente sob a ótica daquilo que a gente considera aquele conceito clássico de salvaguardar o patrimônio da empresa. E quando eu falo patrimônio da empresa, não envolve apenas aquele tijolo, aquela máquina, aquele veículo, mas, acima de tudo, aquele ativo intangível, a propriedade intelectual da empresa e o maior de todos os ativos, né? A imagem da empresa. Né? Uma forma para vocês entenderem, do ponto de vista didático, o que significa isso nas 3 linhas de defesa. Eu peço até desculpas se isso daí está claro para vocês, né? Mas apenas partindo da premissa, que alguns ainda não estão familiarizados com isso, eu tenho aqui uma analogia, talvez para ilustrar de uma maneira mais simples, o que significa isso na prática, né? Vamos pensar num veículo, né? Eu sou o condutor do veículo, né? Eu tenho que, antes de colocar esse veículo em movimento, ter a responsabilidade de colocar o cinto de segurança e, mais do que isso, olhar para o lado, ver se o passageiro está usando cinto de segurança e lá atrás também está usando cinto de segurança. É uma questão de segurança na condução do veículo, ou, na analogia, na condução do negócio. Né? Então, eu estou literalmente guiando aquele veículo. Eu tenho o poder de estar fazendo a execução daquele veículo e eu vou controlar a velocidade, que pista que eu estou, etc, etc, etc. Né? Então, nessa analogia, né, sem forçar nenhuma barra, o colega do compliance está no banco de passageiro. E aqui eu não estou fazendo nenhuma piada velada que a minha esposa fica buzinando na minha orelha. Não, é absolutamente natural que quem ocupe o banco do passageiro acabe, de certa forma, incorporando o papel do compliance, que é justamente ficar periodicamente alertando a primeira linha de defesa sobre os riscos que devem ser observados. Não que a primeira linha de defesa não está olhando, mas está lá o compliance. Olha lá, o sinal está fechado, não fala no celular, você está correndo muito, aqui é contramão. É absolutamente um papel muito semelhante, onde ele está periodicamente alertando o condutor sobre esses riscos. E a auditoria interna, nesse exemplo, volto a repetir, estamos aqui forçando a barra apenas para tentar deixar o exemplo informal e, no entanto, mais didático. Né? E a auditoria interna, por analogia, seria o fiscal do trânsito, que pode estar tanto disfarçado de uma árvore, escondido na árvore, ou mesmo explícito, tá? Pronto para multá-lo, vamos dizer assim, se você cometeu alguma infração de trânsito, mas essa multa não tem que ser vista como um castigo, mas um incentivo para você seguir adequadamente todas as regras, procedimentos e controles que foram previamente implementados com base nas diretrizes que deveria existir numa política de integridade, para a gente enxergar como um todo. Mas o que é o mais importante? Eu estou na primeira linha de negócio, eu vou fazer o que é o certo, porque eu estou ouvindo compliance, porque eu estou com medo, no melhor sentido, né, carinhosamente falando, do auditor interno. Não, eu tenho que fazer o certo porque é o certo. Né? Então, ainda que eu esteja sozinho no automóvel, ainda que eu não tenha ninguém do meu lado fazendo essa brincadeira do compliance, ou vendo um fiscal de trânsito fazendo a brincadeira do auditor independente, auditor interno, perdão, já vamos falar do auditor independente, é meu dever seguir as regras. E aí que entra o ponto. Eu tenho que fazer porque é certo. Eu tenho que fazer porque eu acredito naquilo e eu estou seguindo os planos de diretrizes da empresa onde eu trabalho. Aí que entra a questão da mudança cultural. Se a gente imaginar que a gente está aqui fisicamente na sala de aula, vamos imaginar que a gente está aqui no prédio da FECAP, né? Eu ia fazer a seguinte provocação para vocês. Alguém está vendo uma placa que é proibido fumar aqui? Eu imagino com quase certeza que todo mundo vai dizer não, não tem placa de proibido fumar. Por quê? Você quer fumar? Não. Mas só um exemplo. Isso é uma forma muito clara de ilustrar o que eu estou querendo dizer. A cultura em relação a isso já pegou de uma forma tão efetiva que é desnecessário você ter uma placa. É proibido fumar. Se alguém ousar acender um cigarro lá na sala, eu imagino que os próprios alunos vão fazer o favor de jogar o fumante pela janela. Né? Então, existe também uma questão cultural envolvida no papel do compliance, onde ele tem que ter a arrogância, falo com muito carinho a palavra arrogância, de ser o principal formador de opinião da empresa daquilo que é o certo. Ele que tem que ter a pretensão
de ser o principal paradigma da fonte do que é o certo e do que é o errado. E aí eu volto para o exemplo do automóvel, saindo do cinto de segurança. Imagina que eu estou no carro corporativo da instituição, eu estou saindo, por exemplo, da filial no interior, e a estrada está completamente congestionada. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu já vou responder. Puxa, eu posso ultrapassar todo mundo pelo acostamento para chegar mais cedo? A resposta é evidente que não, né? E, como compliance, ele vai dizer, óbvio que não. Agora, vamos imaginar nesse exemplo que ele entre no acostamento para chegar mais rápido. Em São Paulo, na verdade, não em São Paulo, mas no primeiro hospital, porque quem está no banco de passageiro é uma funcionária da empresa que está grávida, acabou de estourar a bolsa e ela precisa imediatamente de cuidados médicos. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu também reconheço forçado, mas é didático para vocês assimilarem. O papel do compliance não é simplesmente dizer sim ou não. É muito mais do que isso. O papel do compliance é indicar quais os caminhos certos a serem seguidos. E muitas vezes vão existir decisões no mundo real que está muito acima do sim ou do não. E aí o compliance não vai entrar no sim ou no não, mas qual o melhor meio de fazer isso, deixando a instituição com o menor grau de exposição possível. É justamente essa a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês. Quando a gente pensa no gerenciamento de riscos, a gente tem que pensar um ponto. O que é risco hoje pode não ser risco amanhã. Peço a licença de vocês para fazer uma nova analogia. É como criar um filho, né? Os riscos de uma criança engatinhando, de um bebê engatinhando com 6 meses é muito diferente do risco de uma criança correndo pela sala e é muito diferente do risco de um adolescente saindo para a balada, né? Então, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, os riscos vão mudando. Então, o que é alto risco hoje poderá não ser amanhã e vice-versa. É fundamental a gente gerenciar o risco no sentido de identificar o que está acontecendo no momento. A gente não tem que pensar em termos de foto, a gente tem que pensar em termos de filme. Uma série de coisas estão acontecendo, sempre aconteceu, né? Mas mais do que nunca. Vamos imaginar, gente, a quantidade de novas tecnologias que estão surgindo, que na verdade já surgiram, né? Essa pandemia acabou resultando um aspecto que muita coisa que se imaginava que ia ser popular daqui 2, 3, 4 anos, já é popular agora, né? A gente não está mais falando apenas da digitalização de reuniões, a gente está falando de pontos, se a gente for pensar em termos de arranjo de pagamento, pontos que logo, logo você não vai ter mais dinheiro. Não que não vamos mais emitir papel moeda, mas você pode se dar o luxo de sair sem carteira de casa e sem mesmo plástico do cartão de crédito. Aonde que isso vai parar? Isso não importa. E os ativos virtuais, eles vão substituir a moeda corrente do país? Muitas perguntas que não têm respostas. Mas o ponto do compliance nesses exemplos que eu estou dando é: a minha instituição está preparada para interagir com isso? No meu apetite de risco, o quanto que eu vou me relacionar com todas essas variáveis e em que proporção? É muito importante a gente levar em mente que o papel definitivamente acabou. A gente está falando de um ambiente blockchain, onde todos os registros são feitos com maior segurança, um custo muito menor. Como é que a gente vai interagir com isso? São questões como essa que devem ser alinhadas com o modelo de negócio que você está utilizando na sua instituição e que precisam fazer parte de uma política. Novamente, existem diretrizes que devem ser emanadas pela alta administração. Eu acho que os 2 exemplos principais que eu gostaria de passar para vocês, antes de compartilhar aqui algumas provocações, dar oportunidade para o Alexandre interagir um pouco e até mesmo vocês fazerem alguns questionamentos, dar 2 exemplos dos 2 temas de compliance que me parecem os mais populares, no sentido de são os mais comentados, né? Aquele de caráter compulsório, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, para aqueles segmentos econômicos, né? Que estão listados na lei de lavagem no artigo 9º. E a lei anticorrupção, que é voluntária, mas eu repito, a empresa tem que ter um grande grau de insanidade se não aderir às melhores práticas para estar numa esfera anticorrupção devidamente posicionada no tabuleiro do mundo dos negócios, né? São 2 dinâmicas diferentes. Eu tenho que ter um diretor para cada uma de compliance, o mesmo diretor de compliance pode
controlar isso tudo? A resposta é uma escolha da instituição. E que um dos parâmetros que eu vou ter que levar em conta é, nada mais, nada menos, o meu porte, o meu grau de complexidade. Mas vamos imaginar, eu vou aqui abusar das analogias, né? São duas artes marciais. O que tem em comum é o tatame, mas são duas artes marciais diferentes. Tá? O anticorrupção e o compliance de PLDFT têm duas óticas totalmente diferentes. Um está olhando o fenômeno de dentro para fora, o outro está olhando o fenômeno de fora para dentro. Eu não vou, por causa disso, ter um único sistema parametrizado que vai me dar todas as respostas que eu preciso. Então, é importante a gente imaginar que não importa se eu tenho uma equipe ou algumas equipes fazendo isso, mas eu preciso treiná-las, eu preciso dar recursos adequados para eles acompanharem como que funciona toda essa temática. Que a gente está falando muito do compliance, aliás, esse é o tema da exposição que eu estou fazendo aqui, mas eu queria fazer uma provocação para o Alexandre por duas razões, né? Sobre duas razões. Uma, porque ele precisa, inclusive, interagir comigo para observar, né, se ele concorda, se ele não concorda com tudo que eu expus, e também para ele ter oportunidade de tocar num ponto muito importante e que se relaciona com o compliance, que é o auditor interno. Vamos se lembrar, enquanto o compliance está periodicamente, não necessariamente todo dia, mas está periodicamente do lado da primeira linha de defesa, o auditor independente, ao contrário, ele não vai estar periodicamente, ele tem um calendário onde, programado previamente ou não, ele vai ter uma presença menor, umas 2, 3 vezes por ano, de acordo com o calendário pelos quais ele vai verificar a adequacidade daqueles controles internos. Mas, por favor, Alexandre, te passo a palavra. Legal, Marcos. Até para você poder tomar uma água agora aí, né? Isso aí. Então, Marcos, mas é legal, você fez todo esse histórico, né, do compliance, né, desde o início aí, né, a preocupação com fraudes mesmo, né, que tem dentro das empresas. E a minha preocupação, nesse último tópico que você está falando de auditoria, né, e a gente sabe que não é toda empresa, né, que tem a possibilidade de ter um serviço, né, de auditoria, né. Obviamente, até pelo fato, né, da sua atuação lá na CVM, muitas empresas, então, pelo menos, né, para auditoria independente, elas, né, têm que ter o serviço. Mas a auditoria interna não é assim, obrigatório, não é isso? A gente tem lá na lei anticorrupção, lá dentro do programa de integridade, tudo, mas não é toda empresa que tem até condições estruturais, né, digamos, até financeiras mesmo, de manter, né, uma equipe, ou que seja um serviço terceirizado, né, para fazer esse monitoramento. E até mesmo nos dias atuais, né, a gente pega geralmente em situações de crise, né, crises econômicas, até como que a gente está vivendo hoje em dia em função do problema sanitário, né? As empresas não investem ainda mais nessas áreas de prevenção, né? Na área, um auditor, por exemplo, normalmente em época de crise é a primeira área a ser cortada, né? São os primeiros funcionários a serem desligados, nessa área de auditoria interna. Então, como que fica, né, a situação, esse trabalho de monitoramento, né, que você tem falado aqui, essas 3 linhas, né, que você colocou aí de gerenciamento de riscos, em primeiro, como que fica no atual cenário, né, do atual ambiente das empresas, se muitas delas não têm condições, né, de fazer investimento, né? Eu sei que, de novo, né, a responsabilidade, né, até por controles, a gente fala muito isso em sala de aula, né, é uma responsabilidade da administração, né? Isso até, eu falo, é uma função inerente ao gestor, né? Todo gestor é responsável por planejar, dirigir e controlar, né? Então, controlar é uma função inerente a todo gestor, mas a gente sabe que essas funções que a gente tem de compliance officer, ou seja, até de um auditor, ele que, entre aspas, assim, ajuda a garantir, né, que aqueles controles estão sendo mantidos, né, para dar fidedignidade né, dos relatórios financeiros e mais outras situações de controle. Eu queria ver a sua opinião no momento atual, né, que as empresas estão se deparando aí de crise econômica, como que ficaria esse monitoramento? Os gestores são capazes, né? Você tocou num assunto aí cultural, né? Será que todos os gestores têm uma educação para saber que controle é função dele? Tem uma frase que é mantra, não estou inventando isso não, é só entrar no Google que vocês vão achar 48 mil citações, eu garanto para vocês no mínimo 48 mil.
mas tem aquele mantra que diz assim, né? Você acha caro o compliance? Imagina o custo de não tê-lo. É justamente os efeitos colaterais de você assumir o risco de conduzir a sua instituição sem um quadro de compliance e, como você bem lembrou, né, a auditoria interna. O que eu observo, olhando os mercados financeiros de capitais, é um setor extremamente regulamentado, né? Então, se você for observar como é que funciona a dinâmica para a instituição financeira atuar também no mercado de capitais, ter registro na CVM, ela tem que previamente ter registro no Banco Central, né? Pensando classicamente num banco, uma corretora, uma distribuidora, né? Então, o que acontece? Por força das regras do Banco Central, as empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central não têm opção. Eles necessariamente vão ter que ter uma auditoria interna. Agora vamos pensar, eles já chegam então com uma regra de compliance, uma regra de auditoria interna na Comissão de Valores Mobiliários. Se você for observar, no entanto, o gestor de recursos, vamos pensar no fundo de investimento, eu tenho vários atores interagindo com fundos de investimento, eu tenho o administrador do fundo, o distribuidor da cota, o escriturador da cota, eu tenho o custodiante do fundo e o gestor de recursos, é aquele que vai tomar a decisão de compra-venda ou manutenção de um ativo na carteira do fundo, né? Eu posso ter uma única instituição prestando todos esses serviços, mas nada impede que eu tenha instituições distintas prestando esses serviços, né? Então vamos lá, eu posso ter a figura do gestor independente. O que é? Aquele asset, né, que usa a linguagem do mercado, aquele asset puro. Ou seja, eu não sendo uma instituição financeira, não tenho registro prévio no Banco Central, apenas na CVM, será uma escolha minha eu ter ou não um quadro de auditoria interna, né? Mas é o que eu falo. Dentro daquilo que a gente julga adequado, é uma tendência que eu considero irreversível, sempre considerando, novamente, o porte e o tamanho da instituição, né? Se você for imaginar um asset, e isso acontece sem dúvida nenhuma, né? Onde eu estou falando de 4 funcionários, inclusive sendo um deles o dono, o sócio majoritário propriamente dito, não tem fundamento econômico você estruturar algo dessa natureza, né? O que a gente precisa é minimamente ter o pleno alinhamento dessas poucas pessoas naquilo que é certo, e de uma forma ou de outra, um está monitorando o outro. Quando você pensa em mercado de valores imobiliários, um jeito muito fácil de, já concluindo a minha exposição, de você dividir como que funcionam os registros do mercado de valores imobiliários, são os emissores e os prestadores de serviços, né? Então, os emissores, um exemplo, o fundo de investimento, e principalmente as companhias abertas que vão emitir os títulos visando se capitalizar, independente de eles serem listados em bolsa ou não. Então, o que acontece? Se você olhar a 6404, a lei das SAs, a CVM não tem autonomia, legitimidade para enfiar a goela abaixo de uma companhia aberta o setor de compliance, quanto menos de uma auditoria interna. Mas já quando você fala de prestação de serviços, né, no sentido estrito, e olhar uma 6385, aí sim você tem poderes para melhor regulamentar essa questão. Mas o que acontece, né? Eu volto a repetir, voltando para aquele exemplo do automóvel, né? O maior risco é o de imagem, como eu falei para vocês. A gente tem que pensar que o maior risco é o de imagem. E se você não estiver usando segurança, a sua imagem vai para a cucuia, principalmente quando você encontrar o poste, né? E a gente está vendo nas operações recentes aí da polícia, Ministério Público, que o poste está gerando um custo muito grande de imagem, né? Eu não gosto de citar exemplos, mas não é difícil vocês lembrarem quantas empresas tiveram nome indo para o ralo, né? Algumas até deixando de operar, porque não levaram a sério todos esses controles necessários, toda essa governança necessária. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é um custo, mas você poderia e deveria enxergar isso como um investimento. É o que eu tenho a dizer para você. Legal, excelente. Obrigado, Marcos. Eu vou abrir já aqui para a turma, né? Então, pessoal, vamos já preparando suas questões aí, né? Eu vou colocando no chat. Eu só também ainda, Marcos, nesse assunto aí de governança, né, obviamente pela CVM a gente entende, né, a restrição, né, de citar casos de empresas, mas vamos pegar então aqueles que a gente pegar por filmes, né? Então muitos alunos aqui certamente já devem ter assistido filmes, né, que envolvem a nossa área de negócios, né, de controle. Então você citou aqui do Barings, não é isso? Então os mais antigos casos emblemáticos aí, né?
E é mais ou menos o que você citou agora, né? Um fundo, um AST, que tem uma estrutura muito pequena, de 4 pessoas, né? Que é mais ou menos o que aconteceu naquele situação do Berns lá em Singapura, né? Então, realmente era uma concentração de funções, né, entre a pessoa que operava no mercado e que fazia depois os registros, né, contábeis. Então, a gente tem outros exemplos, né, até mais recentes, você citou, né, também o caso da Enron, né, que vem até à tona aí depois a lei da Sarbanes-Oxley. Mas é uma preocupação, né, uma estrutura menor, né, a gente sabe que no caso das instituições financeiras, né, elas têm uma regulamentação muito forte, né, pelo próprio Banco Central, né, então assim, uma criação, né, uma obrigatoriedade de ter um diretor responsável de forma estatutária, né, pelos controles internos, né, que a gente chama, mas a preocupação ainda fica, né, para as instituições menores, né, que não têm essa possibilidade que você falou aí, né, não tem estrutura econômica para manter. Então, aí precisaria realmente essa área que vocês falou da CVM, né, de serviço. A gente tem, né, os emissores e tem os prestadores de serviços, né? E aí que entra, então, também os auditores independentes, né? Que, no caso, eles têm um papel aí, acho que central, né? Para fazer alertas, né? Sobre alguma situação errada, né? Que a companhia que ele está auditando esteja enfrentando, né? Então, acrescentando, né, que a gente tem esse problema no Brasil, né? A gente, quando a gente olha lá para fora, realmente tem as multinacionais, né? Muitos alunos aqui trabalham, né, em multinacionais, nós trabalhamos em multinacionais, sabe que tem algumas delas têm essa possibilidade de uma estrutura de monitoramento, de controles, tem na sua governança, né, corporativa, eles têm comitês, né, criados diversos comitês, né, dentro do ambiente de governança. Mas quando a gente começa a descer um nível de empresas, e até aquelas que operam, né, mesmo né, junto à CVM, né, a gente começa a observar algumas deficiências, né, e são essas que a gente fica mais preocupado, né, pela falta da simetria de informação, né, a gente não tem a informação completa. Tá? Então, mas vamos lá. Oi, peraí, Marcos, seu microfone estava fechado. Abriu? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Pronto, resolvido. Não, você tem toda a razão. Já pegando gancho, cortando a bola que você levantou, quando a gente fala do universo dos prestadores de serviço que tem registro na Comissão de Valores Mobiliários, né, a gente pode também dividi-los em duas categorias. Aqueles responsáveis pela estrutura da operação como um todo, vamos pensar numa B3, eu estou executando a ordem, estou fazendo a intermediação, eu cuido da custódia dos valores mobiliários daquele investidor, e aí vai. Como também eu tenho aquele prestador de serviço responsável, né, pela divulgação de informações para os investidores tomarem suas decisões, né? E aí eu estou falando de um consultor de investimentos, um analista de investimentos, né? E principalmente a figura do auditor independente, que na linha de defesa está ocupando aquilo que a gente já chama de quarta linha de defesa, né? A auditoria independente com um papel fundamental, se relacionando não só com o comitê de auditoria, o conselho de administração, e também com os supervisores, né? Aí que se forma a quarta linha de defesa, né? E o que acontece, né? Quem está familiarizado com o mundo contábil, não que os demais não estejam, mas quem está familiarizado com o mundo contábil compreende, né? Que existem alguns mitos no mundo, né? E um dos mitos é que o auditor é o detetive que vai caçar fraudes, vai verificar tudo que está... Não é assim. O papel do auditor, ele pode até tropeçar em alguma falcatrua, vamos dizer assim, mas isso não é parte do seu papel, não é esse o papel esperado de um auditor independente. E ele vai estar, dentro da sua atribuição, contribuindo para verificar se aqueles controles internos, regras, procedimentos, estão com nível de adequacidade o bastante que mitigue aquele risco, né? Quando a gente fala do papel do compliance, e fazendo esse link com o auditor interno, fazendo esse link com o auditor externo, o auditor independente, é a batalha da comunicação, como eu estava te dizendo. Eu acho que são dois os grandes papéis do compliance. O primeiro, como eu falei, é ter a arrogância de ser o formador de opinião dentro da empresa do que é certo, errado, o que é ético, né? E o segundo, né,
ter a arrogância de vencer a batalha da comunicação, conquistar corações e mentes, mas, acima de tudo, conseguir prestar contas num nível adequado, tanto para o público interno como para o público externo. E aí que entram os indicadores de efetividade, que ele pode ser confundido com aquela figura do Key Performance Indicators, mas é muito mais do que isso, né? Esses indicadores de efetividade, que estão sendo trazidos de forma explícita pelo Banco Central, pela CVM, nas normas de PLD-FT que vão entrar agora em outubro, em vigor, da norma da SUSEP está chegando, esses indicadores de efetividade justamente têm que demonstrar que tudo que eu fiz foi suficiente. Eu tenho que demonstrar que eu consegui, de uma maneira adequada, identificar, analisar e compreender esses riscos, eu consegui tratá-los de maneira adequada, visando mitigá-los. E como é que eu vou fazer indicadores de efetividade? Uma resposta que eu costumo até dar bom, se você que está na função de compliance, se você não consegue demonstrar que seu trabalho foi bem feito, você está com um problema muito maior do que você imagina, né? Então, você tem que justamente imaginar isso. Você que tem as respostas. É você que vai ter condição, melhor do que ninguém, de mostrar como que foi a sua performance. Tudo que você fez ou deixou de fazer é possível mensurar por meio de estatísticas. Não são apenas as estatísticas que vão compor esses indicadores, mas com certeza você vai compor esses indicadores com estatísticas. E aí eu faço uma provocação que é a seguinte: você consegue definitivamente mentir só usando estatísticas, mas dificilmente você consegue contar a verdade sem elas. Então, é muito importante que ele tenha esses indicadores de efetividade em mãos, que isso seja previamente discutido quais vão ser esses indicadores de efetividade com a alta administração, justamente para que você não tenha o poder de jogar dados. Se der par, eu vou fazer isso, se der ímpar, eu vou fazer aquilo. Não. Aquilo, preferencialmente, já tem que ser parte integrante da política, e justamente esses indicadores vão mostrar se os riscos estão devidamente mitigados ou se precisamos fazer ajustes nas regras, procedimentos e controles. O auditor independente, junto com o auditor interno, cada um na sua função, também vão estar olhando esse indicador de efetividade, mas sob uma outra ótica. Eu não estou olhando o risco da conformidade, mas eu estou olhando o risco daquilo, de uma forma ou de outra, atingir, machucar o patrimônio da entidade como um todo, né? E, de novo, eu chamo de patrimônio da entidade, não só a parede, a máquina, o veículo, de novo. Estou falando tudo que você puder imaginar que possa ser mensurado em termos de valor por parte da empresa. E essa discussão se torna mais ampla cada vez mais quando a gente fala de informações na nuvem, a gente fala cada vez mais de informações no ambiente blockchain, a gente está falando cada vez mais de riscos cibernéticos. Quantas vezes que vocês ouviram, né? Que o bandido do futuro não vai sair de casa, ele vai bloquear sua conta no WhatsApp, pedindo um resgate em Bitcoin, por exemplo, né? Então, são coisas como essa que eu queria passar para você, Alexandre. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ok, sim, Marcos. Eu vou abrir aqui para a turma, né? Já tem umas perguntas aqui no chat. E aí também a gente acabou entrando num assunto que a gente está tratando aqui, que esbarra lá na CVM, né? Bastante. Inclusive a pergunta que eu tenho aqui também é uma relacionada, sempre às vezes polêmica, na atuação da auditoria independente. E aí até eu tenho aqui, eu sei que eu tenho o nosso colega o Zé Luiz, né? O Zé Luiz, boa noite, Zé Luiz. Zé Luiz, muitos anos aí, né, de auditoria, também pode contribuir, né, e fazer uma questão aí sobre o papel, né, do auditor externo aqui na junta à CVM. Mas eu tenho, antes do Zé Luiz formular a pergunta aí, tem uma outra pergunta aqui, né, que também envolve, aí, no caso, né, se existe alguma iniciativa por parte da CVM quanto aos escândalos, né, que a gente teve aqui, lendo uma reportagem do Financial Times, existe uma proposta no Reino Unido sobre divisões das empresas de auditoria, né, em separar suas áreas de consultoria e auditoria no sentido de possibilitar uma maior concorrência entre as empresas, né? Se existe uma iniciativa dessa natureza na CVM ou algum órgão regulador, né, na área sobre essa separação, né, das áreas de consultoria e auditoria. Mas não sei se o Zé Luiz quer fazer uma pergunta, e para quem não sabe,
eu tive o privilégio de trabalhar com o José Luiz na empresa de auditoria, que eu imagino que ele ainda está. Sem som, Zé. Habilitar aí. Deixa eu ver se habilita por aqui. Não, o Zé Luiz precisa habilitar o som dele. Isso, Alô? agora sim. Agora Acho que sim, agora está. Bom, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui participando desse debate como aluno do mestrado, né? E esse profissional de auditoria aí, trabalhei em auditoria por 37 anos. Marcos Vinícius, sem dúvidas, a gente teve vários pontos de contato aí ao longo disso. Você também com uma carreira fantástica aí naquilo que eu posso acompanhar. E esse tema é um tema que sempre esteve, vamos dizer assim, na mesa, né, de discussão entre as empresas, regulador, auditor, responsáveis de compliance, né? E uma coisa, Marcos, ao longo do tempo que eu considerei muito relevante, né, para o sucesso da organização, dos responsáveis de compliance, para o auditor independente, né, é a saúde da governança, né? E hoje, e os padrões de controle interno hoje ao redor do mundo focam muito na necessidade de ter um nível de controle interno muito forte no nível mais alto da organização, para que possa radiar esse clima de governança para todos, né? Quer dizer, qual é o tom que vem lá da liderança, como que ela comanda a organização. Do ponto de vista do profissional de compliance, a gente procura medir isso daí para verificar quão saudável é aquela organização e, consequentemente, dar maior segurança para o auditor interno, auditor externo, comitê de auditoria, e todos aqueles que são responsáveis por verificar que os controles estão presentes, estão atuando com eficiência, né, produzindo resultados saudáveis. A minha questão assim se o Brasil, né, no nosso mercado que está de capitais que está bastante evoluído, muito integrado, né, com o mercado internacional, se nós vamos nos convencer em algum momento que vale a pena adotar um COSO para as empresas somente registradas no Brasil, onde a administração e o auditor independente deve fazer uma atestação específica para a qualidade desses controles. Eu queria ouvir sua opinião, Marcos, nesse sentido, porque eu acho que há um gap aí que a gente tem. Sei que em outros mercados, o europeu não chegou bem nisso, alguns mercados sim, alguns países sim, né, dentro da comunidade. Eu queria ouvir um pouquinho sua visão sobre isso. Qual é o futuro dessa abordagem aí, se há espaço? Obrigado, professor Alexandre Garcia, pela oportunidade. Tá joia. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Zé Luiz, pelas questões. Então, pela ordem, e lembrando a todos, né, que aqui eu falo enquanto pessoa natural, importante fazer esse disclaimer, uma regra de compliance muito importante, que isso pode salvaguardar a nossa vida. Mas o que acontece, né? Então, vamos pensar em termos da visão, não só da CVM, eu me atrevo a falar, demais previsores, sobre os escândalos corporativos, até que ponto que isso daí reflete, de uma forma direta ou indireta, naquele arcabouço regulatório, né? Então, se você for pensar numa lei 6404, como é que funciona? São vários exemplos, alguns até hiper notórios, né, de algumas companhias que acabaram, de uma forma ou de outra, se envolvendo em algumas dessas operações famosas que estão em curso até hoje, né? E vem aquela pergunta, mas e aí? O que vocês vão fazer ou deixar de fazer? Bom, a gente tem que se pautar no que está na lei, né? E você tem uma comissão de valores imobiliários que tem que seguir o que diz a 6404, 6385. E do que couber a 9613 também, que é a lei anti-lavagem de dinheiro, né? Bom,
você não tem uma CVM com poderes que a Securities and Exchange Commission tem lá nos Estados Unidos, né? Eles, com o DOJ, eles podem, inclusive, não apenas, né, entrar numa seara de suborno transnacional, reflexo de um FCPA. Funciona no Brasil. A lei não estabelece esses poderes. Então, por exemplo, se alguma companhia aberta ela incorrer em alguma infração relacionada com o crime de corrupção, a CVM não tem poderes para puni-la, vírgula. No entanto, se a gente olhasse essa mesma lei das SAs, vai estar falando lá algumas palavras mágicas, como dever de diligência. Ótimo. Então, a gente começa a ver que você não tem uma aplicação da supervisão da corrupção em si, mas você certamente, eu não diria dificilmente, eu diria virtualmente impossível uma empresa fazer uma coisa errada dessa natureza, ou outros exemplos, sem que ela vá ferir o dever fiduciário da confiança, da diligência, né? Então, a gente pode observar que não é um caso, são vários casos em que você tem a atuação do supervisor analisando até que ponto, né, a empresa, seus dirigentes, pisaram no tomate, em bom português, em relação a esse dever de diligência, o dever de lealdade, o dever de transparência. E do ponto de vista do direito administrativo, sim, as punições serão aplicadas. Você tem, olhando do lado dos prestadores de serviço, né, diversas atuações da CVM, e aí também com o Ministério Público Federal, eu falo notoriamente, é só olhar no Google, né, em questões relacionadas com a manipulação de preço, crimes relacionados com a criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço, e principalmente o uso de informações privilegiadas, o famoso insider information, né? Mas muitas vezes a gente tem que levar em conta, né, que não importa se a gente achar que está bom ou se está pouco, né? O fato é que a gente está limitado aos poderes que são atribuídos para nós, né? Você tem alguns modelos em alguns países da Europa, onde entra o modelo do Twin Peaks, né? Onde você concentra todo o supervisor de conduta no único ente, né? E já o supervisor profissional, profissional não, o supervisor prudencial num segundo ente, justamente para você separar a supervisão prudencial da supervisão de conduta. Existiram nesse sentido, tentando dar um novo desenho, né, para o sistema financeiro nacional, incluindo o Banco Central, CVM e aí também SUSEP e Previc. No entanto, até o momento, nenhuma definição sobre isso, né? Ainda sobre esse assunto, e já entrando no ponto que o José Luiz explorou, a gente tem que observar uma peculiaridade. Novamente, eu imagino que todos vocês sabem isso de cor, né? Mas a gente precisa passar pela tabuada do 1 para criar essa linha de raciocínio. Eu só sou auditor, falando de sócio de auditoria, porque eu também sou contador. Então, nada obstante todas as regras emanadas pelo Banco Central ou pela CVM, eu tenho que sim observar as diretrizes emanadas pelo IBRACON e pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Isso daí é fundamental. Então, eu observo que a gente tem que olhar com muito carinho esse tema, porque, de novo, né, os mitos são perigosos, né? O auditor tem suas responsabilidades? Sim. O auditor, se pisar no tomate, ele tem que tomar um puxão de orelha? Sim. Mas, de uma vez por todas, os meios de comunicação precisam... eu até imagino que, de certa forma, todos nós, porque cabe às nossas atribuições, a gente tem um pouco de culpa no sentido de poder disseminar mais isso por meio de programas de capacitação, mas isso é uma conversa à parte, né? Mas a insistência de que acontece um escândalo contábil, o auditor não viu. Não, o auditor, não é que o auditor não viu, essa não é a atribuição do auditor, né? Ele não é detetive, ele não é um caçador de fraude. Se você o contratar para esse serviço, aí a gente pode conversar, mas, enfim, tudo isso é óbvio para vocês. Mas, independente disso, eu acho que cada vez mais o papel do auditor está sendo revisto, não no país, como no mundo como um todo, e a gente tem que pensar que sempre existiram escândalos corporativos, e não será necessariamente você fazendo uma divisão, consultoria para cá, auditoria para lá, não pode mais ter consultoria, vamos fazer rodízio, são medidas importantes que vão ser levadas em consideração de acordo com cada sistema, ordenamento jurídico, de acordo com a peculiaridade daquele país, mas isso por si só é o que eu chamo de hiperfoco. Não adianta a gente colocar o holofote em cima de uma única categoria profissional,
a gente tem que olhar o contexto como um todo. E aí entra aquilo que o próprio Zé Luiz falou. Por exemplo, você tem um amadurecimento legal, você tem uma iniciativa legislativa para dizer, você, empresa, dependendo do seu porte, de novo, eu volto a comparar aquela empresa que está o sócio e 3 funcionários, não tem fundamento econômico, mas você que tem um porte mínimo, né, aquilo que a Receita talvez chame de demais lá no tal do CNAE, né, enfim, vamos pensar qual seria o parâmetro para dividir isso, mas você vai ter que utilizar os conceitos do COSO, não é uma opção, isso é um fato. E eu exijo que você tenha uma melhor governança em relação a isso. Isso tudo é muito importante, principalmente quando a gente tem um cenário econômico atual, onde as taxas de juros estão baixas, né? Ou seja, de acordo com o suitability, né, o risco que o investidor quer incorrer no mercado, ele vai entrar na renda variável ou não. Mas vamos pensar, por exemplo, num fundo de pensão, um investidor institucional. Uma coisa é você cumprir a meta com uma Selic a 12, 14% ao ano, outra coisa é cumprir a meta com 2%. E aí? Eu vou ter que correr atrás de outros ativos, né? Inclusive de dívida corporativa, uma debênture, uma commercial paper, uma nota promissória, aí vai. Então, cada vez mais esses desafios entram em sintonia com a atual realidade. Eu preciso, sim, diversificar esses ativos, eu preciso ter mais segurança. Para isso, eu preciso ter uma melhor informação, e aí eu incluo uma categoria aí, que é tão importante quanto, na minha opinião, que são as agências de classificação de risco, né, que tem um papel fundamental na colocação desses títulos no mercado. E aí que eu falo, né, quando, novamente, voltando para as 3 linhas de defesa, quando eu disse que o conceito atual já trata o auditor Marcos. de cabeça. Cada um deles tem um papel plenamente atribuído e justamente a harmonização de tudo que fazem é que vai gerar aquele conceito do controle interno efetivamente. Imagino que só tem um único controle interno, mitigar esses riscos. Eu repito para vocês, aqui é o Marcos PF falando, não existe risco zero. Não existe risco zero. O que nós precisamos, falando do compliance, mas cada um no limite das suas atribuições, é ter a capacidade de evidenciar que eu fiz o que foi a mim atribuído e eu consegui fazer aquilo que estava no meu alcance. Ora, se por razões alheias à minha vontade aconteceu alguma coisa errada, não é justo que o direito criminal venha responsabilizar o serviço A, o compliance. A própria nota explicativa da CVM sobre a instrução 617, que fala de lavar dinheiro, deixa claro que é fundamental a empresa desenhar o prestador de serviço como que vai ser o organograma, porque não vamos imaginar que o compliance vai fazer tudo. Ao contrário, a primeira linha de defesa tem um papel fundamental. E volto a provocá-los. Entra no Google. Vocês vão ver quantas vezes algumas pessoas foram capturadas pelo Darth Vader da vida e acabaram indo na contramão do que estabeleceu o treinamento e as regras, procedimentos e controles, e aí você tem a porta aberta para a empresa estar relacionada com algum problema anticorrupção, algum problema de lavagem de dinheiro. Ótimo, Marcos, obrigado, Zé Luiz, aí pela contribuição também. Gente, a gente está chegando ao final, aí tem mais 10 minutinhos, né, para a gente fechar 8h30. Eu tenho aqui 3 perguntas, né? Uma delas é do Jandirson, né, nosso aluno aqui. E aí, Marcos, você poderia, né, nos dizer se... cadê? Aqui, deixa eu voltar aqui. Se há alguma previsão, né, por parte dos órgãos de controle, de fiscalização, né, órgãos reguladores do mercado, de alguma nova regulação aí que torna o ambiente de investimento mais seguro, né, para os investidores em geral, né, para as pessoas físicas, né, ou é o que nós temos hoje já estabelecido, ou tem alguma outra novidade em termos de fiscalização, em termos de normas? Eu fico até o clássico conflito de interesse para responder, né? Porque a primeira coisa, não dizer única, né, que vem à minha mente é que essa é a missão do Banco Central e da CVM, né, para permanentemente atuando em todas as suas frentes, educacional, regulatória e de supervisão, para dar a segurança que o mercado precisa. A gente está num momento de muita transformação e o que eu acredito que eu posso acrescentar
é que não existe uma ação pontual, mas eu acho que cada vez mais a gente está encontrando, e eu não estou falando isso para o aluno que fez a pergunta, eu peço desculpas que eu não memorizei, cada vez mais pensar naquilo que eu falei de risco, ameaça, vulnerabilidade e impacto, é uma das vulnerabilidades que existem, no meu ponto de vista, e que eu me alegro muito de dizer que há tempos o Banco Central e a CVM estão atuando, é o problema relacionado ao baixo grau de escolarização de alguns investidores, no que diz respeito à educação financeira. Em outras palavras, eu marco o CPF, pessoa natural, eu acredito que passou da hora, não é que precisa ter, já passou da hora do adolescente, antes de prestar vestibular, ter, além da aula de matemática, aula, eu não digo uma aula, eu digo um ano inteiro de matemática. O indivíduo vai ser médico, dentista, engenheiro, vai ser arquiteto, pouco importa a profissão. É inconcebível uma pessoa pensar em termos de atuação no mercado financeiro de capitais sem depender de terceiros, se ele não compreende conceitos elementares sobre o que é juros simples, juros compostos, por exemplo, né? Aquela clássica situação do plano de capitalização em que o gerente do banco pode oferecer, e não tem nenhum problema de quem adquire, né? Mas a pessoa adquirir isso daí sem ter conhecimento do que se trata, efetivamente, né? Ou aquela loja vendendo crediários com aquele clássico 10 vezes sem juros. Então, eu acho que é o principal ponto não de inovação, mas consagrar que a gente está na direção correta, nós, enquanto entes de Estado, não só nós, falo o CVM, o Banco Central, mas eu acho que todo mundo no seu papel, considerar que educação financeira é um pilar fundamental e que isso daí não é a única resposta, mas eu acho que é a principal resposta para dar devida a tudo que está acontecendo, né? Está todo mundo vendo que está tendo até discussões, né, em peças publicitárias, comerciais, sobre modelos de negócio, e é o que eu sempre falo, não existe o certo ou o errado, o importante é a norma de suitability da CVM. Eu convido todos a ler a instrução 539 para quem não leu, né? Não estou falando de riscos de compliance aqui, eu estou falando que grau de risco que o investidor quer assumir. Ele quer ser conservador, ficar no fundo de renda fixa, ou ele quer ser arrojado, mas ele tem conhecimento para isso? Acho que esses são os pontos que precisam ser explorados em caráter primário e que eu acredito que não é que nós vamos fazer, já estamos fazendo, que isso é uma tendência irreversível, Alexandre. Legal. Não, boa, acho que respondeu, né? Não, assim, não é para a gente ficar dependente de governo, de órgão regulador. A gente precisa fazer uma parte, né? No caso da educação financeira, né? Precisa dar um passo. E aí, Marcos, você passou perto de um assunto que eu sei que você também é especialista, porque na CVM você trabalha com isso, que é sobre blockchain. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Daniel, né? Nosso aluno aqui, que trabalha com isso daí, né? Ele tem atuado em financeira mesmo, com esses recursos. Então, ele gostaria de saber da sua parte aí, né? É um desafio, né? Esse conceito entre o ativo digital e o ativo financeiro. Então, eu perguntaria como que a CVM está lidando, né? Com essa situação aí do mercado agora, né? Sobre as transações e pagamentos, né, criptografados. Tá, eu não sei se eu consegui compreender a extensão da pergunta dele, mas eu imagino que eu peço até que ele me corrija se eu não entendi a pergunta dele, mas eu imagino que ele está dando um viés daquele fenômeno que nós chamamos de ativos virtuais, criptoativos, né? É Onde o isso mesmo, blockchain, onde o blockchain é uma tecnologia pela qual você tem a concepção do mais famoso, não é um, né, ativo virtual, que é o Bitcoin. E, sem dúvida, a gente não precisaria de uma aula, a gente precisaria de uma semana para conversar esse assunto, mas o que eu acho que precisa ser em mente, né? Primeiro, é que eu acredito que existem duas leis que o homem nunca vai conseguir mudar, nem o Congresso, nem um ato institucional, qualquer governo totalitário. Quais são essas duas leis? A lei da gravidade e a lei da oferta e demanda, né? Então vamos para a lei da oferta e demanda. Lembro do programa Silvio Santos, novamente entregando a minha idade, tinha o Domingo no Parque, uma das brincadeiras é que a criança ficava lá com fone de ouvido, ou com a venda, não enxergava, né? Aí o Silvio Santos lá na brincadeira, interagindo com outras crianças, você troca essa bicicleta para um palito de dente, sim ou não? Mas vamos imaginar que ele esteja enxergando e escutando também. Ora,
Dentro da lei de oferta e demanda, se existe um comprador com palito de dente, com uma bicicleta, e eu falo ativos virtuais, nenhum problema. Não existe lei no Brasil que proíba negócios relacionados com essa modalidade de ativos. Eu não faço aqui nenhum juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim. Tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o que é um valor mobiliário? A Lei 6385 deixa isso claro. Eu vou mastigar para vocês. Existem duas coisas que tornam um ativo ser um valor mobiliário ou não. Primeiro, eu tenho que ter uma oferta pública. Então, se você, Alexandre, liga para mim, Marcos, você quer comprar isso daqui? Isso não é uma oferta pública. Se você colocar na internet, é. Segunda coisa, eu tenho que ter a promessa de pagamento, de rendimento ou de participação, né? A partir do momento que eu tenho esse dueto, isso se torna um valor mobiliário. Então, você tem, muitas vezes, aquela questão, pô, mas isso é do Banco Central, isso é da CVM? Bom, até o momento, amanhã é outro dia, mas até o momento, o Banco Central, seguindo o conceito de Basileia, diz que isso não é moeda. Pausa. Isso pode até ser supervisionado pelos bancos centrais do mundo todo, sem exceção, algum dia, o que é diferente de afirmar que tecnicamente isso é uma moeda. Tá? E no caso da CVM, esse ativo virtual ele vai se tornar um valor mobiliário se ofertado publicamente com promessa de rendimento ou de participação. Aquela clássica figura de, ao invés de eu ter o IPO, né, que é a oferta pública primária, eu vou ter o ICO, no C do coin. Né? Mas o fato de eu ser um ativo virtual e não ter esses dois, definitivamente não é competência da CVM. Ah, alguém quer que seja? Nenhum problema. Mude-se a lei. Esse é o posicionamento que nós temos até o momento. Mas o que é o mais importante? Sendo ou não sendo moeda, sendo ou não sendo valor mobiliário dentro dessas premissas, isso é um meio de pagamento. As pessoas estão utilizando isso para liquidar suas compras, suas aquisições. E o que acontece? Uma coisa é a gente discutir se isso é um bom investimento. Aí não vamos precisar de dias, vamos precisar de meses nessa conversa. Mas isso se tornou um meio de pagamento? Sem dúvida. Isso é bom ou isso é ruim? O Financial Action Force, o GAFI, que é aquele grupo, organismo internacional que dita as melhores práticas na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, né, por meio das 40 recomendações, já publicou alguns papers em diversos assuntos, onde, se eu puder resumir, não me cabe dizer se isso é bom ou se é ruim. É a lei da oferta e demanda. Divirtam-se. Pausa. Aqui estão as vulnerabilidades relacionadas a esse ambiente econômico. Ou seja, trazendo essa discussão sobre a ótica do compliance, a gente tentar dar uma resposta hiperlapidada, isso não é bom nem ruim. A questão é a seguinte: qual é o apetite de risco da sua instituição? Você quer interagir com isso? Veja bem, não é resposta, mais ou menos uma resposta. Certas coisas, e isso funciona no compliance, é como a gente imaginar as mulheres grávidas. Não existe mais ou menos gravidez, não existe mais ou menos... É ou não é? Então, o desafio da empresa é previamente se posicionar se ela quer interagir com esse meio de pagamento ou não, seja para investimento ou para liquidar as suas contas, ou mesmo ter um meio de recebimento. E, acima de tudo, identificar quais são as vulnerabilidades ao você lidar com esse tipo de prestador de serviço que o GAFI chama de Virtual Asset Service Provider, né? Então, eu tenho ambientes de negociação, as exchanges, né? Que não pode ser confundidos com a bolsa, exchange, no sentido de bolsa de valores. E então, aí, as pessoas comprando, vendendo, negociando seus ativos virtuais de novo. O Bitcoin é o mais famoso, alguns são minerados e outros não são minerados. Eu acho que é uma realidade, né? Então, novamente, isso é ser imobiliário, mas na maior parte das vezes não é. Até o momento o Banco Central não considera isso como uma moeda no sentido estrito, mas isso está aí. Então, as empresas, as instituições precisam tomar a frente, bater no peito, colocar por escrito na sua política. Como é que eu vou, no melhor sentido do verbo, brincar com isso daí? É o que eu gostaria de dizer sobre isso. Legal, obrigado, Marcos. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Ou seja, vindo a transformação digital pela frente, não importa, o compliance tem que existir, sempre vai existir, né? Acho que essa
até para finalizar aqui o nosso tempo, né? Eu tenho mais umas perguntas aqui da Agnes, né? Agnes, obrigado. A Agnes já é uma nossa aluna veterana, né? Agnes, obrigado por ter as perguntas. Eu encaminho depois aqui para o Marcos, né? O João Guedes também fez as perguntas aqui, mas dado o tempo aí, pessoal, eu vou já encerrar, fazer um agradecimento aqui a vocês presentes, aos professores, né? Que passaram por aqui, Simone, Jesus, e agradecer principalmente ao Marcos, né? Por ter aceito o convite, né, Marcos? A gente conversou bastante aí nos últimos tempos. Sim. E então muito obrigado, né? Assim, como eu falei, né, uma área de pesquisa, né, aberta que a gente tem no nosso mestrado, né? A gente já usa os alunos, né, professores, a gente usa bastante a base de dados da CVM, né, assim, consultando, né, as bases da CVM para extração de informações para nossas pesquisas, né? E você vem trazer esse assunto aí de compliance, né, um assunto que, de novo, está na nossa agenda de pesquisa, né, dos 2 mestrados. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de ter você aqui conosco, né? E deixo você por mais umas palavras finais antes de fechar aqui a sala. Gente, mais uma vez agradecer o convite, o privilégio de estar aqui, porque eu me formei em contábeis, minha primeira graduação aí na FECAP, então é uma alegria assim imensurável, repito. E espero do fundo do coração ter atendido a expectativa de vocês. Novamente, não tive a pretensão de ensiná-los, mas compartilhar um pouco que eu sei com vocês. E nesse sentido, eu espero ter atendido as expectativas. Se eu puder pedir para vocês, não memorizar, eu acho que não funciona assim, mas tatuar, é diferente de memorizar, tatuar isso daí na pele, ainda que digitalmente, vocês estão com o norte da bússola. E o que eu queria que vocês tatuassem digitalmente na pele é essas mensagens, né, que eu dei anteriormente, que o compliance tem que ser um pouco arrogante, né? Ele precisa ter a pretensão de ser o maior formador de opinião de uma instituição sobre assumir não um determinado risco. Que o papel do compliance é muito mais do que dizer sim ou não, e que não adianta ser o melhor compliance do mundo se ele não tem capacidade de prestar contas daquilo que ele faz. É a batalha da comunicação, os indicadores de efetividade. E por fim, né, aquela mensagem mantra que não fui eu que inventei, mas lembre-se de procurar no Google para ver se eu estou inventando. Você acha que o compliance é caro? Então imagina o custo de não tê-lo. Obrigado, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.